Vamos lá. Terapia cognitivo-comportamental. Né? A gente pode se ouvir, né? Falando sobre terapia cognitivo, seria a mesma coisa de terapia cognitivo-comportamental. Ela tem um intuito mesmo, né? Um tratamento específico mais para depressão, mas também para soluções de problemas, né? Como conflito familiar, como ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros. Ela tem mesmo o intuito, né, o objetivo de modificar as crenças nucleares ou também as crenças centrais. E através da modificação das crenças nucleares que conseguimos modificar o comportamento. Então, a teoria é praticamente isso, a terapia cognitivo-comportamental, né? Está muito relacionado com pensamentos automáticos, com crenças nucleares ou centrais e mudança de comportamento também. Além, né, da gente chamar de teoria cognitivo-comportamental, existem outros tipos também. Por exemplo, a terapia racional emotiva, né? A terapia comportamental dialética, a terapia de soluções de problemas, entre outras terapias que também estão dentro dessa. Tá? Também nós temos os princípios básicos de tratamento. Aqui, né, o livro ele traz 10 princípios básicos e eu vou começar, né, falando que a terapia ela se adequa mais ao indivíduo, ou seja, vai de acordo mesmo com a demanda do paciente, com o transtorno ou com o traço de transtorno, depende muito da demanda, que aí consegue também modificando. Mas os princípios da terapia em si é o primeiro. Vamos lá. A TCC ela está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes em uma conceitualização individual. Ou seja, significa que o terapeuta ele considera as dificuldades do paciente a partir de 3 estruturas, né? A primeira estrutura, que é identificar o pensamento atual que contribui para os seus sentimentos. A segunda estrutura é identificar fatores precipitantes que influenciam nas percepções do paciente. E a terceira estrutura que é levar a hipóteses, né? A respeito dos eventos chaves, dos acontecimentos e do desenvolvimento e padrão constante. Então, a primeira estrutura identifica o pensamento. Segunda estrutura identifica os fatores, né, que levam a pessoa até aquele pensamento. E terceira estrutura que é a hipótese, para que aí a gente consiga, no caso, né, o terapeuta consiga fazer essa demanda. Então, esse é o primeiro princípio básico. O segundo princípio é que a TCC requer uma aliança terapêutica sólida, ou seja, para você atender, né, o seu paciente, você precisa ter uma relação onde ocorra confiança, que ele consiga, né, se sentir acolhido também e também te ver não apenas como um psicólogo, mas também uma pessoa, né, um ser humano que acolha. Claro que você não vai se envolver, né, os problemas dele de modo emocional, mas você vai dar aquele suporte, você vai acolher e ali vai estabelecer uma relação de confiança. O terceiro ponto, né, a terapia cognitivo-comportamental, enfatiza a colaboração e a participação ativa. Ou seja, significa que não é só o terapeuta que vai fazer a terapia fluir, né? É necessário tanto o terapeuta quanto o paciente trabalharem de forma tipo uma equipe, né? Trabalhar de forma juntos e que consiga construir, né, a cada sessão, a cada insight, a cada conversa ali, né, a cada sessão, vamos dizer assim, eles consigam estabelecer um objetivo, né, determinado para aquele tipo de terapia. Então, é necessário isso. E o quarto princípio, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, ela é orientada para os objetivos e focado nos problemas. Então, o terapeuta aqui, ele pede ao paciente para enumerar os seus problemas. E a partir daí que consegue, né, estabelecer um objetivo, consegue estruturar as sessões e aí consegue também saber para onde que a terapia está indo. Então, esse é o quarto princípio. O quinto princípio, a terapia cognitivo-comportamental enfatiza inicialmente o presente. Ou seja, a terapia cognitiva está levando em consideração o aqui e agora. Quer dizer que ela não vai levar em consideração o passado? Quer dizer que não vai voltar? Não, não foi isso, né, que eu quis dizer. Significa que ele pode sim, o terapeuta pode sim fazer alguma referência ao passado,
com o paciente, mas com algum objetivo, né? É tudo intencional. Então, se voltar ao passado, seria mesmo para ver como que a pessoa se comportou, qual o pensamento que tinha, né? Fazer alguma comparação com aqui e agora. Então, é dessa maneira. Mas, assim, o objetivo mesmo não é de trabalhar o passado, né? É o trabalhar o aqui e o agora. O que eu posso fazer? Quais são o plano de ação, né? Para que eu consiga seguir aí junto com a terapia, junto com o paciente. E o sexto princípio, que é a TCC educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser o seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. Ou seja, o terapeuta ele ajuda o paciente a definir, né, os objetivos, identificar e avaliar os pensamentos automáticos, as crenças nucleares e planejar a mudança de comportamento. Né? Significa que o psicólogo, que o terapeuta, que o paciente não vai precisar mais, ele pode começar a terapia, né, ficar bem, e que ele nunca mais vai precisar de psicólogo? Não significa, mas significa que sim, que o paciente ele aprende, né, a lidar com as suas emoções, aprende a identificar os seus pensamentos automáticos e que ele pode sim, ele consegue, né, fazer sozinho, consegue treinar isso, né, por causa disso que tem as tarefas de casa ou o plano de ação, que é chamado. Mas, se precisar, né, do psicólogo novamente, também tem esse suporte. Porém, não é o objetivo, né, da terapia cognitivo-comportamental ter ali o paciente para sempre, por exemplo. Né? Agora, dependendo de alguns transtornos, aí tem que ser avaliado caso a caso, né? Dependendo de algum transtorno de personalidade, transtorno de humor, aí vai depender muito. Depende do paciente também e a sua evolução, tá? O princípio 7, que é a TCC visa se limitar no tempo. Ou seja, o limite do tempo do paciente pode variar de acordo com a demanda dele, né? Então, por exemplo, pode ser 16 sessões, por exemplo, a depressão é de 14 a 16 sessões. Então, depende do paciente, né? Se ele precisar de mais e se ele precisar de menos. Então, assim, vai depender da demanda. O princípio número 8, que as sessões da terapia cognitivo-comportamental são estruturadas. Ou seja, essa estrutura, né, ou seja, tem início, tem meio e tem fim. E essa estrutura ajuda na eficácia do tratamento, né? O período inicial ali é mesmo para identificar o humor, examinar como é que é a semana. Já a parte intermediária, né, que aí a gente vai verificar, examinar o exercício de casa, fazer resumos, né, que é as tarefas de casa, ver o feedback dele referente às tarefas de casa. E a terceira, que é a parte final, que é iniciar um feedback. A parte final, que é pegar todos os dados, né, ao decorrer das sessões você vai pegar todos os dados ali e você vai conseguir tanto dar um feedback para o paciente, também o paciente pode dar um feedback também, tá? E o princípio número 9, que é a TCC ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder os seus pensamentos e crenças disfuncionais. Ou seja, o terapeuta ajuda aí o paciente mesmo a identificar suas principais cognições, né? E a diferenciar também os seus pensamentos, aqueles pensamentos automáticos disfuncionais, né? Então, uma psicoeducação mesmo, é educar ali o paciente que ele consiga, né, dar aquele start de forma autônoma, né? E o princípio 10, que a TCC usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento. Ou seja, a terapia cognitivo-comportamental tem técnicas, porém ela também pode utilizar algumas outras técnicas que não seja da abordagem do TCC, né? Algumas orientações inspiradas, por exemplo, na Gestalt, na psicodinâmica, né? Pode ser utilizado também, que não tem problema. E é isso aí, são esses princípios que o capítulo 1 trouxe, né? E os pontos mais relevantes eu trouxe aqui. E é isso aí, é nóis!